Olá pessoal, eu sou a Darlene Godoy, sou neuropsicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental pela Sinapse Aprender e sou doutora em distúrbios do neurodesenvolvimento. Fiz parte dos meus estudos de doutorado em Harvard, na Escola de Educação, e tenho uma ampla experiência em atendimento para avaliação e intervenção em crianças que têm diferentes distúrbios ou problemas de desenvolvimento e aprendizagem. Bom, nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre o que é a avaliação neuropsicológica. Provavelmente, se você está interessado nesse tipo de serviço, se recebeu alguma indicação, já deve ter encontrado várias informações na internet. Mas ainda assim ficam muitas dúvidas, e uma delas que eu recebo com muita frequência em relação às pessoas que buscam contato comigo é sobre quem faz essa avaliação e quem é o neuropsicólogo. Às vezes as pessoas acham que o neuropsicólogo é um médico, mas na verdade sempre o neuropsicólogo é um psicólogo com uma especialização, ou seja, que tem uma habilitação, uma especialidade em neuropsicologia, ok? Eu vou explicar brevemente sobre o que é a neuropsicologia, que de fato então é uma área da psicologia que se dedica ao estudo do cérebro e especialmente como o cérebro e o sistema nervoso estão integrados para produzir comportamentos, para influenciar as nossas emoções e o nosso desenvolvimento como um todo. Então, várias dificuldades que nós experimentamos no dia a dia podem ter uma causa neurológica ou podem impactar o funcionamento cerebral, provocando assim muito sofrimento e muita dificuldade em situações do dia a dia, ok? Quando você deve buscar uma avaliação neuropsicológica? Então essa é uma pergunta interessante porque às vezes esse encaminhamento, essa demanda não surge do próprio paciente. Na maioria das vezes, inclusive, busca avaliação neuropsicológica quem recebeu ou o pedido de um médico ou o pedido da escola, especialmente no caso das crianças e adolescentes que estão aí com alguma dificuldade de aprendizagem, ok? Então, especialmente psiquiatras ou neurologistas costumam solicitar quando imaginam ou percebem alguma hipótese de um transtorno, seja ele um transtorno psiquiátrico, um transtorno de neurodesenvolvimento, no caso dos idosos, em relação a possíveis demências ou alterações de memória e de raciocínio que podem estar relacionados a um quadro neurológico específico, ok? Então, a avaliação neuropsicológica, ela faz parte de uma série de outros exames que o médico pode solicitar, ou mesmo num contexto multidisciplinar, a avaliação neuropsicológica ela faz parte, então, dessa integração de resultados para, então, que um diagnóstico seja concluído, ok? Então, geralmente, ou o médico ou a escola vão fazer essa indicação quando há problemas de aprendizagem, de comportamento, de desenvolvimento, de habilidades, ou mesmo em relação a prejuízos de atenção e memória, ou mesmo quando alguém que já tem o diagnóstico, né, de uma psicopatologia, de um problema psiquiátrico, tem também prejuízos cognitivos, ou seja, nas habilidades de raciocínio e de aprendizagem. Eu vou explicar um pouquinho sobre como a avaliação é feita, quais são as etapas, como tudo isso funciona, né? Como a gente vai chegar lá no final desse processo e dizer sobre a hipótese do diagnóstico que o paciente vai receber. Então, sempre num primeiro momento, o neuropsicólogo vai realizar uma entrevista. Então, quando o paciente é uma criança ou adolescente, sempre essa entrevista é feita com seus responsáveis. Quando o paciente é adulto, por vezes ele próprio vem, ou mesmo se o adulto tem algum comprometimento de memória, de linguagem, algum cuidador ou responsável familiar também pode vir, para que a gente entenda então quais são as queixas, quais são os problemas que o paciente no dia a dia está experimentando e quais são as possíveis hipóteses então ou pistas que vão indicar sobre o que causa esses problemas, esses prejuízos, ok? Depois da realização de entrevistas, é muito comum o neuropsicólogo enviar, solicitar o preenchimento de escalas, de formulários para que vários sintomas sejam também verificados, né? Não só pelos pais ou não só pelo psicólogo, mas em outros contextos, tá? Depois, então, o paciente faz uma série de testes. Então, nós chamamos este processo de testagem ou de aplicação de bateria de instrumentos. Então, existem diversos instrumentos que a psicologia cria, desenvolve, que devem ser adaptados à faixa etária do sujeito. Então, se eu recebo uma criança de 10 anos, eu preciso, por exemplo,
ter instrumentos que avaliem habilidades e que me permitam comparar o desempenho dessa criança com o de outras crianças da mesma faixa etária, do mesmo tipo de escola, e que sejam instrumentos, então, adequados para medir quais são as funções cognitivas que estão ou abaixo, ou na média, ou ainda acima da média, ok? Vou falar brevemente quais são todas essas funções cognitivas que nós chamamos. Nós avaliamos o raciocínio ou a inteligência, e dentro da avaliação de inteligência, inteligência verbal, inteligência não verbal, medidas de velocidade de processamento, de memória operacional ou memória breve. Avaliamos também habilidades de atenção, habilidades de memória, de curto prazo, de longo prazo, habilidades linguísticas, de linguagem oral, de linguagem escrita, habilidades relacionadas à matemática, habilidades perceptivas, então a percepção visual, a percepção auditiva. E também é bem importante avaliar as funções executivas, então esse conceito, essa função, ela é bem complexa e ela envolve basicamente planejar, organizar, monitorar o próprio comportamento e ter um controle de impulsos, ok? Vários neuropsicólogos também fazem uma avaliação comportamental, mesmo que breve, para que justamente os resultados dos testes possam ser integrados então ao que foi percebido sobre o modo como o paciente está funcionando lá no seu dia a dia, ok? Depois dessa etapa, o neuropsicólogo vai integrar todos esses resultados, vai elaborar um laudo e vai então convocar novamente quem solicitou a avaliação para um momento de conversa, apresentação de resultados, indicação da sua hipótese diagnóstica. Então às vezes esse diagnóstico não está muito claro, ou mesmo que o paciente já tenha recebido o seu diagnóstico, é importante atualizar o que de fato a avaliação está trazendo para nortear então, para direcionar os tratamentos que são mais necessários, mais adequados dentro das demandas que o paciente tem hoje em dia, ok? Naquele momento então que ele busca a avaliação. Bom, já contei um pouquinho, né, sobre as vantagens, essa que eu citei agora recentemente é uma delas, sobre a orientação e direcionamento dos tratamentos. Mas outras vantagens implicam, por exemplo, em monitorar esse paciente ao longo dos anos. Então, supondo que o paciente faça a avaliação em 2017. Em 2020, por exemplo, o intervalo entre 2 ou 3 anos é importante, adequado para perceber o que de fato se mantém ou quais são os progressos que esse paciente tem, ok? Além de ser um trabalho muito necessário, como eu contei um pouquinho, nos diagnósticos em contexto multidisciplinar, ok? Bom, espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês. Aqui no canal vocês podem comentar, escrever suas dúvidas e no que eu puder ajudar também fico à disposição, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau!